Vai, começou. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vagamundos. Hoje um episódio com um integrante novo. Eu sou o Diego Sommer. Eu sou a Carol Pereira e hoje o nosso amigo Hugo passou a fazer parte do elenco do Vagamundos e a gente vai deixar de se apresentar para vocês. Que prazer estar aqui. Meu nome é Hugo. Eu sou do Brasil, né? Sou do Rio. E moro na Alemanha aqui já tem 8 anos. Sou amigo de longa data aí da Carol. Conhecendo o Diego hoje, mas já escuto podcasts, já é sonho de fã aqui. O Hugo é o maior fã e hoje ele está realizando o sonho dele de fazer parte desse elenco de estrelas. Sim, Digo mais, os mais ouvidos. Não só o maior, mas também o único. Sim. Esse é o mais importante. Agora a gente não tem mais ouvintes. Vamos botar a família aí para trabalhar para escutar. Eu vou escutar esse podcast. Eu também, mas vamos começar a trabalhar e tentar conseguir mais um ouvinte, gente. Vamos lá. Hugo, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui com a gente. Tenho certeza que vai acrescentar muito. Apesar de a gente estar se conhecendo hoje, eu quase te conheço, porque a Carol sempre falou muito de ti, muito bem, inclusive. Que bom. E eu acho que vai ser uma baita adição também, porque, né, pelo fato de você morar na Alemanha e tal, ter muita experiência em viagem, então acho que vai ser bem legal. Então seja muito bem-vindo e muito sucesso para ti aqui nesse podcast. Obrigado. E já são 3 países agora aqui no podcast. Né? Sim. Exatamente. 3 brasileiros, mas 3 países. Sim. Hugo, fala pra gente um pouco dos países que tu já conheceu, quantos são, qual foi o que tu mais gostou? Não, antes disso, fala um pouco sobre você, Hugo, e depois emenda. Eu tenho 35 anos, eu sou biólogo, eu sou do Rio, e em 2015 eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado aqui na Alemanha, de biologia marinha, e depois eu comecei a fazer meu doutorado aqui, casei também, e tô aqui desde 2015, então terminei doutorado esse ano, e eu trabalho hoje com como chama, consultoria ambiental, em proteção ambiental aqui na Alemanha. Caraca, que legal. E onde tu mora aí na Alemanha, Hugo? Eu moro numa cidade chamada Amelin, que é a cidade daquela história do flautista mágico, que é um flautista que veio numa cidade para tirar os ratos que estavam infestando a cidade, e acaba que o prefeito não paga ele leva as crianças embora, só de raiva, assim. É um conto de fada. Não conheço essa história. É um dos contos de fada, é tipo aqueles dos irmãos Grimm. Entendi. Legal. E a outra cidade que o Hugo morava na Alemanha, que é Bremen, também é bem famosa por um outro conto infantil, né, Hugo? Eu morei lá 2 anos, é dos músicos de Bremen também, que são 4 animais que vão para Bremen e eles são... eles vão para lá para ser músicos, mas na verdade eles nunca chegam a Bremen, nem viram músicos, mas a história é assim. E foi por causa do Hugo que eu conheci Bremen, porque ele morava lá na época e eu fui visitar ele e eu gostei muito da cidade, tirei foto com os animais, foi bem legal. Bremen é bem legal. Não é tão longe daqui, são 2 horas de carro até Bremen. Em qual parte da Alemanha que fica algo mais pro norte, sul? É no norte, noroeste, assim, é meio perto da Holanda ali. Onde é o pior clima da Alemanha, é ali que eu moro. É o mais frio. É o mais frio e o mais úmido, assim, chove muito, né? Tem muito pântano. Qual temperatura tá aí agora e qual temperatura tá aí agora, Carol? Aqui tá -2. Aqui tá quente hoje, porque... Deixa eu ver, acho que tá 2 graus aqui hoje. Não, tá 0. Tá 0 graus. Aqui tá 31. Tá bem quentinho aqui hoje. A gente vai ter uma tempestade de neve, então geralmente a primeira... A temperatura mais adequada para isso vai ser entre -2 e 2. Então a gente vai ter um monte de tempestade de neve nessa temperatura. Teve uma tempestade ontem aqui, não onde eu moro, aqui nevou, tá com neve até agora, mas em Munique, lá no sul da Alemanha, fechou até o aeroporto, tá mó caos lá. Eu vi. E aqui quarta-feira vai estar -15. Nossa. Delicioso. Aqui vai continuar. Não, a Alemanha não é tão fria quanto o Canadá. Isso
Pelo menos isso. E, Hugo, quer responder agora a pergunta da Carol sobre as viagens? Quais os países aí que você já Quais que foi? eu. Olha, eu já fui, eu não sei quantos países eu fui. Não é assim que eu fui muitos, que eu viajo muito, mas é que, tipo. É que aqui na Alemanha é muito central na Europa, então você dá pra viajar para vários países assim, bem fácil. Mas assim, na Europa eu conheço já uns 10, 15 países. Eu já fui para o Japão, já fui para a Indonésia, morei na Indonésia 6 meses. Eu já fui para Zanzibar, na África. Eu já fui para o Quênia fazer um safari lá, que foi bem legal também. Que legal. Fui para o Canadá visitar a Carol. Fui para Tailândia esse ano também, de férias. Eu acho assim, da viagem que eu mais gostei foi sem dúvida o Japão, porque é o país mais diferente de todos. Eu também. A gente tem que fazer um episódio sobre o Japão, porque para mim tá no top 1 também dos países que eu fui. É, Que ano, mais de um episódio, assim, o Japão rende um Com podcast só certeza, do Japão. que com ano que tu certeza. foi pro Japão, Hugo? Foi em... 2019, eu acho. O Diego foi antes, eu acho, né, Diego? Eu fui em 2018, Há um ano final antes. de A gente tem 2018. contato lá, gente. Você tem que ir pra lá também, assim, vale muito a Tem pena. que ir. Sim, a gente tem planos Sensacional. de ir pra lá, mas a gente precisa dar uma É, seguradinha por enquanto. Mas a Eu gente quero vai. voltar para lá porque eu só conheci Tóquio e ali fui no Monte Fuji também. Mas e já é fiquei bastante 10, pra é ver. bastante. Foram 10 dias e eu não vi tudo, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Uhum. Mas eu quero ir pro interior, eu quero conhecer o interior do Japão. Eu gostei muito de Tóquio, eu achei uma cidade bem louca, assim, muita coisa, Nossa, assim. demais. Tem É, os carrinhos do Mario Kart passando no meio da passeando na rua. rua ali. Você tá passando assim, de repente vem um carrinho assim pequenininho e os caras vestidos de Mario Kart, Luigi, Peach, e passando assim, e tu pensa, caraca, que E os loucura é essa? carros do lado, assim, Os caminhão carros do do lado. lado. Aí você vai descobrir que qualquer um pode fazer. Você pode ir lá pagar e andar de Mario Kart pela cidade, cara. É incrível. É. Eu Mas ainda, o. Desculpa. eu ainda Pode. fui para Kyoto, para Osaka e para Okinawa, porque a gente queria pegar uma praia também. E lá em Okinawa tava bem calor. E Okinawa é tipo Caribe, assim, do Japão, sabe? É quente, água cristalina, praia, areia branca. É bem legal. O Hugo tá sendo bem modesto, porque ele já deve ter visitado uns 30 países quase também. Entre uns 27 Eu acho que por aí. ou mais, é. Eu conheço quem diria que isso não é nada. Eu Isso é também muito conheço gente que diria que não. Quem é você na fila do pão, querido? Mas pelo Eu, menos Aí tu não eu, é mulher, pelo menos tu não é mulher. E que as mulheres estão é, embaixo daquele podcast. porque ouvimos em outro podcast que mulheres que viajam sozinhas basicamente são prostitutas. Todas. Vagabundas. Gente, tudo que eu queria na vida era arrumar um homem para me bancar e me mandar assim para Dubai, para Toronto. Mas não, infelizmente a vida real é tu quer viajar, trabalha, trabalha e tu vai. é Mas é difícil. triste, mas Exatamente. se eu arrumasse no passado, E agora sou uma mesmo, mulher e mesmo casada. mesmo as prostitutas que viajam, que trabalham com isso, trabalham muito para isso. Muito Sim, mais que elas É mulheres. verdade. têm que trabalhar pra caramba, porque eu acredito também que não pode ser qualquer uma que ganha assim essas viagens, tem que ser uma pessoa bem esforçada. Tem que investir. Tem que Tem que investir. Aham, investir. exatamente. Mas Mas vamos enfim, lá, hoje nosso episódio vai ser sobre a Alemanha. É, né, aproveitando que o Hugo mora lá e conhece super bem. Como todo mundo já sabe, os nossos ouvintes, a gente gosta de falar um pouco da história do país, junto com as dicas turísticas. Mas hoje a gente não, eu pelo menos não me preparei. Então, o nosso episódio vai ser muito mais voltado para a parte do turismo mesmo, aproveitando que o Hugo conhece muito bem lá, várias cidades. A gente tem aqui uma listinha de cidades interessantes e lugares para conhecer, né? E então a gente vai sugar bastante o Hugo nesse primeiro episódio, aproveitando a participação dele, é, o- a, Estreando assim já. a estreia, exatamente. então eu tenho uma pergunta para ti, Hugo. Se eu sou uma turista que vai conhecer a Alemanha pela primeira vez, eu tenho pouco tempo lá e eu posso conhecer só 3 cidades. Quais seriam as cidades que tu diria não? Tu não pode ir para a Alemanha sem conhecer esses lugares. Berlim, com certeza, que é a capital e sem dúvida é a cidade mais
louca da Alemanha, mais vibrante, que mais tem coisa para fazer. Bremen, eu sou muito fã de Bremen, eu sou assim, cadelinha de Bremen, porque eu morei lá 2 anos e é uma cidade assim que tem uma fama na Alemanha meio ruim de ser cidade pobre, assim, pobre padrão Alemanha, né? E, e a Carol viu como é Bremen, né? Que é bem legal, tem uma cidade, é uma cidade histórica, é bem bonita. E eu diria Munique, que seria a segunda maior cidade, assim. Não é nem a segunda maior cidade, mas é uma das mais importantes. E também é bem histórica, assim. Eu nunca fui para Munique, mas está na minha lista, esse ano eu vou. Mas tem bastante coisa para fazer também lá em Munique. Uma Bremen coisa é que uma me cidade chamou. grande? Desculpa, Qual? Carol. Berlim. Bremen é uma cidade grande? Qual o tamanho? Você tem É ideia? 500 mil habitantes. É pequeno, assim, para o padrão brasileiro, mas para a Alemanha é uma cidade grande, assim. Entendi. Uma coisa que me chamou muita atenção em Bremen foi. Tu lembras perto da catedral que tem aquela pedra que a gente tem que cuspir? Cuspir é... Tem aquilo medieval, assim. É que tem uma história em Bremen que tinha uma mulher lá que ela era uma serial killer. Ela, acho que no final do século XIX, assim, ela estava envenenando as pessoas, matou sei lá quantas pessoas, quase 20, eu acho. E eu acho que ela foi, se eu não me engano, ela foi a última mulher que foi enforcada, que recebeu a, como Pena de chama? morte. Pena de morte na Alemanha, em Bremen. E aí, onde ela foi enforcada, tem uma pedra, assim, é do lado da catedral da cidade. Tem uma pedra que chama Spuckstein, que se chama, que em português é Pedra do Cuspe, que as pessoas vão lá para cuspir, né? Tipo, ainda com raiva dessa mulher que matou tanta gente lá em Bremen. E se você for lá, a pedra tá toda cuspida até hoje, assim, o pessoal vai Gente, todo dia cuspir lá. e é Que claro que nojo, eu cara. cuspir, né? Porque a gente tá na chuva pra se molhar se eu E tava lá. cuspiu, claro, né? Eu acho que tem Caralho. tipo tours, o pessoal faz tour de turista, né? Com guia. Aí eles vão lá e cospem todo dia. Eu quero ir lá Sim, pra o essa povo pedra alemão também. é nada rancoroso. Tem Não. Eles não esquecem. certo? Não, assim. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que isso é uma curiosidade que muita gente tem, né? Pelo fato da Alemanha ter sido nazista, né? Você acha que ainda existe, você consegue identificar isso ainda hoje na cultura alemã, assim, algum resquício? Eu digo não da história, obviamente, porque eu sei que a Alemanha preserva muito bem a sua história e não é como se eles tivessem apagado esse passado, né? Mas, assim, eu digo na sociedade mesmo. Você vê assim indícios que ainda é forte de alguma maneira assim um partido nazista na Alemanha ou as pessoas ainda têm isso assim como uma coisa que pode voltar ou algo do tipo, não? Então, esse é um tema muito polêmico na Alemanha até hoje. Coisa de nazismo, assim. É, é uma coisa que eles não esquecem, eles não querem esquecer. É muito falado na escola, sobre nazismo, porque eles têm essa questão histórica de não deixar esquecer para não deixar que se repita, sabe? Certo. E então, por exemplo, partido nazista é proibido, não pode. E é tipo chamar alguém de nazista que é um xingamento muito ruim, né? Claro. Ah, é? Tem tipo assim, pessoal que já é da minha idade ou mais novo, eles não têm muito tabu com isso, porque eles tipo não tiveram contato, né? Sim. Mas quando eu falo tipo assim, a minha sogra, meu sogro, os pais deles foram para a guerra, então eles conhecem os avós, né, do Thomas, meu marido. Ele conheceu eles falaram, ele disse que eles tinham meio, depois você volta da guerra, você não volta normal, né? E então eles tinham meio um parafuso a menos e tal. Então, assim, é uma ferida aberta. E eu tenho amigos, assim, que são da minha idade, que eu já falei alguma coisa assim, e eles já falaram, ó, não vamos tocar nesse assunto, sabe? Porque eu não sei se aconteceu alguma coisa na família deles, se tinha alguém envolvido, ou se alguém foi morto, eu não sei. Mas, assim, todo mundo com certeza tem um passado naquilo, então, às vezes é tabu, às vezes não é, então é um tema complicado. Em questão política, tem um partido chamado o AfD, que é a Alternativa para a Alemanha,
que eles são um partido de extrema direita aqui da Alemanha, que são os mais próximos do nazista aqui. Não, peraí, nazismo não era esquerda? Pois é. Não vamos entrar nesse tema aqui nesse podcast. É outro tema que a gente não pode entrar, Hugo. Ah, tá. Direita e esquerda, ok. É um partido nazista, então. Eles eram um partido novo, assim. Eles começaram tem poucos anos e eles conseguiram muito. Eles estão muito fortes hoje, eles têm muito assento dentro do parlamento, né? Eles conseguiram tipo 3%, terceiro colocado nos votos do parlamento para entrar. E eles eram um partido pequeno que há poucos anos começou a explodir, assim, começou uma onda muito conservadora aqui na Alemanha. E assim, a Alemanha, por causa desse passado, né, eles têm muito medo de que isso volte. E eu, assim, pelo que eu vejo, é possível voltar. Não só porque é a Alemanha, porque a gente está vendo no mundo todo uma onda conservadora surgindo por todos os lugares. Eu acho que principalmente na Europa, devido ao influxo de imigrante tão grande por causa das guerras, né? Sim. Isso acaba reacendendo esse pavio dentro de todos os países, porque acaba se tornando um problema, como tem nos Estados Unidos, muito imigrante chegando e, infelizmente, nem todo imigrante que vem é legal, né? Legal que eu digo assim, uma pessoa boa que vem tá ali querendo crescer na vida. Infelizmente, vem extremistas também, religiosos, de tudo quanto é credo aí para avacalhar, e isso acaba reacendendo a chama do conservadorismo, né? Porque ninguém quer ver um monte de gente na rua pedindo dinheiro ou roubo, ou coisa assim. Então, essa é uma tendência não só na Europa, mas eu acho que em todo país que recebe um influxo muito grande de turista, né? De turista não, desculpa, de imigrante. Tô ouvindo um barulho, eu não sei de onde tá vindo. Eu também acho. Eu aqui. É tu? Parou? É. Eu acho que tá mexendo no teu notebook. Desculpa. Quer falar de novo? Não, eu acho que foi tranquilo. Depois a gente edita. Corta só essa parte. Tá. Não, mas tá Foi tranquilo. mal. Acho que nada que atrapalhou. Não, mas eu concordo contigo, Diego. É isso mesmo. E também existe isso. A Alemanha era tão soberana, tipo, a maior potência mundial, ainda continua uma das maiores potências mundiais, mas é natural que muita gente, muito alemão, queira essa soberania de novo, né? A gente tem tanto potencial para ser um líder mundial maior do que é hoje, então é meio estúpido e seria a partir de guerra, de alguma luta, alguma coisa assim, mas eu entendo não concordo, mas eu entendo da onde vêm essas ideias, sabe? Provavelmente eles pensam, se a gente se revoltar, a gente vai ser o número 1 do mundo novamente, e a gente conversa bastante, eu e o Hugo, e a Alemanha está vivendo uma crise econômica, digamos assim, né? Sim, aqui a Alemanha está em recessão nesse momento, então assim tem muita gente sendo mandada embora, ou então tem pouco trabalho disponível, mas o que acontece assim, esse partido extremista aqui da Alemanha, ou Alternativa para a Alemanha, eles começaram a ganhar força, foi em 2000, acho que começou essa ideia em 2008, pelo que eu vi, que foi quando teve aquela crise econômica, que a Alemanha também foi bem afetada, e depois em 2015, porque começaram a chegar muitos, como chama, né, os refugiados da Síria, da guerra da Síria. E chegaram muitos, assim, chegaram... Não posso fazer isso. Isso não fui eu, não. É a Síria, achando que eu tava falando com ela, falando Síria. A minha Síria é meio louca, desculpa. Mas assim, quando chegaram esses muitos refugiados de uma vez, que assim, as pessoas ficaram chocadas, assim, porque na Alemanha, desde a década de 70, que eles começaram essa imigração, mas estão investindo muito em imigrantes porque as pessoas não têm mais filho aqui, né? Então, assim, senão a população ia estar caindo. E ainda está subindo porque vem imigrantes trabalhar aqui. E a gente viu isso também com o Brexit, quando teve, que não tinha mais gente para trabalhar. Então, assim, é uma questão muito complicada na Alemanha, porque
eles precisam de imigrante, mas tem a questão dos refugiados, tem a questão de guerra e tem o choque cultural, claro. Assim, eu vim já com uma bolsa, eu já vim para estudar e para mim já foi um choque grande. Até hoje, eu ainda acontece coisa aqui na Alemanha comigo que eu fico assim, Dê um caraca, sabe? exemplo. Nos dê um exemplo, por favor. Porque, por exemplo, o alemão é muito. Aqui tudo é muito regrado e muito organizado, né? Então, às vezes, quando eu vim para cá, eu pesquisei muito e tal, e tudo que eu li, assim, eu falava, isso tudo é estereótipo, né? Na Alemanha tem gente que é mais organizada que o brasileiro, mas não é todo mundo. E só que, assim, no geral, eles são muito mais organizados. Então, às vezes, quando eu me atraso, ainda hoje, 2, 3 minutos, que já é difícil de acontecer, eles já encaram isso como, tipo, um desrespeito, sabe? Que no Brasil nem seria um atraso, sabe? Hugo, fala da carta. De que você. Ah, não, só terminando aqui meu raciocínio que eu tava falando de, tipo, quando eu vim pra cá, eu já vim pesquisando e eu queria aprender alemão. Então, assim, tipo, tem gente que vem aqui fugindo de uma guerra que eles não querem morar na Alemanha. Eles vêm pra cá porque eles têm que sobreviver, eles têm que viver em algum lugar. Eles acabam morando aqui porque é onde tem melhor condição. E muitos alemães não entendem isso, assim. Assim, não vou dizer que são todos alemães. Eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço são pessoas normais, sem preconceito e tudo mais. Mas eu entendo, assim, que esteja acontecendo essa reação de algumas pessoas, por isso que esse partido está crescendo, porque eles se sentem ameaçados de alguma maneira, né? E essa questão da carta que a Carol falou de choque cultural quando eu vim para cá, eu tive um acidente de trabalho, eu caí da bicicleta, voltando para casa, e eu desloquei o ombro. Eu tive que ir para o hospital e, e eles começaram a me mandar carta, tipo carta do médico, carta de cobrança e tal. E eu não recebia carta no Brasil. Tudo que era cobrado seria tipo, sei lá, eu recebo um e-mail ou um boleto, alguma coisa assim, né? E meu endereço estava errado, porque aqui o endereço vem na sua carteira de identidade, né? O que de endereço não tinha ainda atualizado. Aí o pessoal começou a me ligar, falando assim: te mandei uma carta, mas voltou para cá, o seu endereço é esse? Eu falei: não, meu endereço mudou, por que você me mandou uma carta? Aí eles: não, é cobrança do hospital, não sei o quê. Aí comecei a receber, assim, numa semana, umas 15 cartas. E eu ia muito para fisioterapia nessa época. Eu ia todos os dias na fisioterapia. E todo dia eu chegava no balcão e falava assim: meu nome é Hugo, vim para terapia, eles me davam minha ficha e tal. Aí um dia eles tentaram me ligar da fisioterapia, eu não atendi, não vi. Aí eu cheguei em casa, tinha uma carta, eu tenho a carta até hoje. É uma folha de papel escrito assim: prezado senhor Hugo Duarte Moreno, por favor, nos telefone. Isso é tão anos 80, cara. Meu Deus. Sim, Não, eles adoram carta, carta para todos os momentos aqui. Legal, não Por sabia. exemplo, esse é um choque cultural. E também, tipo assim, eles estão muito precavidos com questão de internet, né? Tipo, no Facebook muita gente não tem o nome verdadeiro. Você vai, ou no Instagram eles não têm. E pouca gente posta foto deles mesmos, assim. Os mais novos até são mais abertos, mas assim, o pessoal já mais com 30, eles não postam foto É, deles da tem, internet. tem até uma curiosidade que o Google Earth e o Google, aquele, é o O Google Earth, Street. basicamente. O Street, a Alemanha é o país, é um dos países da Europa, ele é o menos, é, que tem menos dados sobre isso. Você É, basicamente não tem porque tem as leis alemãs proíbem que o Google Street faça na lei. Então, quando você vê um mapeamento assim na Europa, toda a Europa é mapeada, alguns lugares assim que você nem acredita, até a Ucrânia totalmente mapeada, mas a Alemanha não. A não Alemanha tem o tem. Google Maps, mas o Google Street não, né? O Street View que você usa para uhum. olhar ali.
justamente É, porque é um povo muito mais reservado. não, isso é verdade. Mas eles estão tentando mudar isso. Eu acho que agora o Google Street, eles estão mapeando mais, mas eu acho que tem muita rua que eles não podem entrar, tipo rua de casa, assim. Sim, E, mas eu estava falando até com a minha sogra, que assim, a família do meu marido, eles são do Berlim Oriental, da época, né? Ele nasceu lá, mas quando caiu o muro, eles vieram para cá. Então ele cresceu aqui, ele veio para cá criança, mas a mãe dele sempre morou lá. E ela estava me contando que o pessoal é muito precavido, assim, por questão de segurança também, porque tinha muita espionagem. E espionagem, assim, de vizinho que era teu amigo e era espião e você não sabia. Então, tipo, o pessoal ficava falando coisa contigo, tentando pescar alguma informação sem você saber. Então, assim, até hoje ainda tá, assim, na sociedade essa questão de se precaver, internet, dados na internet. Eu tenho a sim, impressão de que tudo na Alemanha é mais chique, né? No Brasil, isso assim, do vizinho bisbilhotar, a gente ia chamar só de fofoca. Na Alemanha, é A espionagem. espionagem. Tem é as porque fofocas. isso Hoje não tem tanto mais assim, eu acho, mas. é porque na época isso levava a pessoa a ser morta às vezes, né? Sim, sim, sim. Resquício do É, comunismo, né? Eu acho que é, é um ponto interessante sobre a história da Alemanha, que depois da Segunda Guerra foi dividida em duas, entre a União Soviética e os Estados Unidos capitalista, e até hoje isso reflete muito nas condições de vida, tanto da Alemanha Oriental quanto da Alemanha Ocidental, né? A gente vê assim, quando pega os mapas de desenvolvimento, o IDH da Alemanha Oriental até hoje é muito mais baixo que o IDH da Uhum. Alemanha Ocidental, né? Em função do comunismo que ali durou até 89, se não me engano, foi quando caiu o Muro de Berlim, né? isso. E, e isso também é um problema, assim, de questão econômica, porque quando você vai para a Alemanha, eu moro na parte ocidental, né? Na Alemanha Oriental, você vê que, tipo, tem muita gente saiu de lá e veio para cá, né? Tipo, a família do Thomas. E, e lá, tipo, tem muitas vilas que estão abandonadas, não tem mais trabalho. E o pessoal, e esses são os mais conservadores, assim, essa alternativa para a Alemanha, esse partido político, ele é mais forte na Alemanha Oriental porque eles ainda são os mais velhos, ainda tem muito receio dessa união. Muita gente não gostou disso e tipo a mãe do Thomas, ela não é conservadora e tal, mas ela disse que ela não queria vir para a parte ocidental. Ela estava muito bem na parte oriental e gostava de lá. Não é que ela tipo assim odeia a Alemanha Ocidental ou que ela achou que foi uma coisa horrível que aconteceu, para ela tudo bem, mas que ela gostava da vida lá. Ela só veio para cá porque o marido veio com as crianças, né? Ele queria vir. Mas assim, tem muita gente ainda lá que tem esse receio e por isso que vota Num num partido partido de extrema-direita. conservador. É. Aham, legal. Mas a Vamos, Alemanha assim tem vamos. muita história e eu acho também interessante quando eu vim para cá que eu não tinha muita ideia que o sul e o norte da Alemanha também são como dois países diferentes assim. Munique, que é no sul, né, que é parte da Bavária. Não, em português chama Baviera, né? Sim. Bavária. E, Bavária. E, e a parte do norte, assim, é como se fossem dois países. Só que eles não se gostam tanto, mas é meio que um faz piada do. É tipo Rio-São Paulo, assim. Porque, historicamente, a Alemanha é formada por vários povos, né? E é por isso que existiu, historicamente, a dança das fronteiras, porque o território da Alemanha realmente tinha uma dança de fronteiras. Tipo, se a gente for olhar a imigração alemã no Brasil, muita gente diz, é alemão, tem antepassados na Alemanha, mas se a gente for olhar hoje no mapa, não é mais Alemanha. É porque mudou É, tanto a fronteira que territórios que faziam parte da Alemanha em uma década, na outra já não fariam mais, e hoje talvez já façam de novo. exato. E A, existe. a minha própria família, eu ia falar, a minha própria família que nós somos descendentes de alemão, é, tem um tio que é historiador e ele foi atrás de escrever um livro sobre a história da família dos Thyssen, né? Que é uma vertente da família. É, e ele acabou descobrindo que a gente hoje já não é mais alemão, porque a família veio toda de Luxemburgo. Hoje é Sim. Ah, Luxemburgo, mas na época pertencia à Alemanha, né? Hoje é o Principado lá. Então, assim,
É exatamente como a Carol está falando. Sim, na minha família também. Eles saíram do Porto. Parte da minha família continua alemã, por algumas vertentes da minha família, mas a outra parte é toda de Luxemburgo também. E uma coisa interessante para mim, talvez só, mas a maioria dos imigrantes que foram para o Brasil saíram do porto de Luxemburgo, que Luxemburgo fica a quantos minutos de Bremen, Hugo? Luxemburgo? Você tá falando Hamburgo. Hamburgo? Hamburgo, é. É 1 hora de Bremen. É A bem gente foi perto. lá também. A gente foi lá porque a parte da minha família fez essa travessia séculos atrás, e a Eva Schneider, que é a minha personagem, também partiu de lá rumo ao novo mundo. Hamburgo é uma cidade bem legal também. Bem Na bonita. verdade, a Alemanha como país mesmo, ela surgiu só em 1871, né, como o país que a gente conhece hoje. Sim. Então, até então, era tudo, assim como vários países da Europa, são todos países novos, assim. A gente pensa que a Alemanha existe há séculos e séculos, mas a Alemanha como país, como identidade nacional, foi só no século XIX, né? Então, Sim, bem tardio, assim. E mesmo que tenha se transformado em um país na década de 1870, o maior fluxo imigratório para Santa Catarina começou só em 1890, por aí, para a nossa região, porque o Diego é de uma cidade bem perto de Alfredo, Ituporanga, e mesmo que eles já tenham isso aqui é o nosso país, a fronteira ainda continuou nessa dança. E isso acontecia porque os povos bárbaros, eles viviam em guerra entre si, sabe? Então é muito natural que o norte e o sul da Alemanha ainda não se amem como um só povo. E isso tem em todo o país. Isso tem em todo o país. Você vai para os Estados Unidos por causa da Guerra Brasil tem Civil isso. também. Sim. Brasil tem isso, pô. Até, né, exatamente. Porque o povo do Sul odeia o nordestino, não sei o quê. Tu acredita que uma vez eu ouvi de um carioca que o sotaque brasileiro fora do Brasil é o sotaque carioca? Tu acredita que eles pensam? Quem falou isso? Foi meu amigo Hugo que me falou isso. Não fui eu, não. Não sei. Absurdo, achei assim, absurdíssimo. Ei, vamos falar um pouco sobre turismo na Alemanha, assim. O Hugo falou já de Hamburgo, né? Não, você não falou de Hamburgo, né? Berlim, Munique, Berlim. Quantos dias você acha para Berlim que são necessários aí? Você está indo Eu acho viajar que quantos depende, dias? assim, se você gosta de festa, de loucura, Berlim chega um final de semana que você sai destruído, assim, a cidade bem da noite, Berlim. Se bem que você pode ir de segunda a segunda, tem sempre festa rolando. Mas se você também quiser mais coisa assim, meio cultura europeia, alemã, museu, Berlim, acho que sim, pelo menos uns 3 dias em Berlim, independente do que você queira, já é um bom tempo. Mas também eu acho que tem muito lugar legal no interior da Alemanha que você vê assim, os castelos, aqueles bem de Disney mesmo. Tem aquele castelo perto de Munique que chama o Neuschwanstein, que é aquele que inspirou o Castelo da Cinderela, da Disney. Sim, Que é que é bem aquele bonito. símbolo da Disney, né? Até hoje, quando começa qualquer programa da Disney, que tem aquele que é o Castelo da Cinderela que foi inspirado nesse aí, né? Que é muito parecido, inclusive, né? Quando você olha assim, Sim. é lindo, maravilhoso. E também vale a pena, assim, falando de castelo, muitas vezes a gente vai visitar um país da Europa, por exemplo, a Irlanda, que a gente comentou que é cheio de castelo, e saindo do Brasil a gente pensa, vou encontrar aqueles castelos da Disney. E não, é completamente um outro tipo de edificação. E na Alemanha, como o Hugo falou, já é diferente, já é mais esse castelo de conto de fadas que a gente cresceu vendo, digamos assim. Isso, Exatamente. esse que é perto de Munique, o da Cinderela, ele é bem de Disney, mas tem também aqueles que são mais fortaleza, assim. Pra Tem defesa, de né? todos os tipos, assim. Aqui perto da minha casa também tem um, que é meio Disney. Assim, qualquer lugar que você vá na Alemanha tem vários castelos. Isso você encontra fácil. E assim, eu que sou biólogo também, acho, sempre que eu viajo para um lugar, acho legal ver coisas de natureza, né? E isso para mim na Alemanha é um ponto fraco, porque aqui você não tem muito assim
coisa que ainda não foi tocada e modificada, né? Mas, tipo, muita gente não sabe, mas a Alemanha tem costa, tem praia aqui, Deve tem ser uma praia no Mar maravilha. Báltico. Só que é frio, né? Tem praia no Mar Báltico que são bonitas de ir. E tem a praia do Mar do Norte, que na verdade não é uma praia, porque lá tem o Mar Frísio, que chama, que são coisas de lama, assim. É tipo uma planície que tem quando a maré baixa, fica uma planície enorme e você pode andar até as ilhas, da costa para as ilhas. É bem legal para ir no verão também. E você vê vários animais também, você vê caranguejos, e é um lugar, uma área protegida, porque quando tem os pássaros, eles fogem do inverno, né? A imigração dos pássaros, eles param ali para se alimentar, então é uma área protegida. E onde eu fiz meu doutorado é uma ilha no Mar do Norte, também aqui na Alemanha, que chama Helgoland, que é um lugar que ninguém conhece, mas que vale muito a pena conhecer, porque é uma ilha minúscula, assim, são 40 minutos andando a ilha inteira. Não tem carro na ilha, só pode andar a pé. Legal. Bicicleta também é proibido. E lá tem foca, tem uma colônia de focas lá, vive mais de 100 focas. E Hugo, Mas qualquer um pode ir ou é só tu que foi porque tu é biólogo? Não, pode, é uma cidadezinha lá, pode todo mundo ir. Hugo, qual a temperatura média no verão aí na região onde tu moras? Eu acho que fica assim entre 15 e 20 no verão. Tem, É bom, tem aqueles dias que agradável. faz assim uns 30, 33, e aí. Mas é tipo uns 3, 4 dias e depois baixa de novo. Mas geralmente no verão fica entre uns 20. Ai, que Tá delícia. bom, é agradável, pô. É É agradável. tranquilo. E Hugo, fui para a Alemanha. Qual o prato que eu não posso deixar de provar? Boa, vamos falar de culinária. Eu É, sempre ouvi que a culinária alemã não é muito agradável. Só perde, assim, só perde não, só ganha da culinária inglesa, que é famosa por ser ruim. por ser ruim, Daí, aí depois vem a culinária alemã, assim, que não é assim aquelas coisas também. Mas Assim, você Eu não concorda sei. com isso, Hugo? Eu acho que culinária alemã tem bastante batata e eu, como sou uma batata lover, eu Eu adorei também. a culinária alemã. Mas também vem Eu muito adoro de batata. casa, assim. A minha avó tinha muito resquícios da cultura alemã na culinária dela, então foi bem agradável para mim, mas não, assim, eu não vou dizer que a comida aqui é ruim, eu gosto da comida alemã, mas eu não vou te dizer que ela tá assim numa culinária super requintada, ou que assim mereça destaque no mundo. Mas eu acho boa, assim, como a Carol falou, tem bastante batata, tem muita carne de porco. Se você gosta de porco, aqui é o país da carne de porco. Famoso schnitzel. Schnitzel, que você encontra em qualquer lugar. muita salsicha, né? Muita salsicha. Mas Uma assim, curiosidade. hã? Não, pode continuar, depois eu vou falar. Igual no Brasil, assim, a comida aqui é muito regional também, né? Tem os Uhum. pratos nacionais, assim, seria tipo que eles chamam de currywurst, que é basicamente uma linguiça cortada com ketchup e curry, que é meio uma Delícia. street food, assim, uma comida de rua. É tipo um podrão deles, mas podrão mesmo é o döner, que eles chamam, que é tipo kebab, né? Uhum. Isso pra mim é mais alemão do que qualquer outra comida, porque esse você encontra em qualquer esquina. E uma comida assim, a minha preferida da Alemanha, essa a Carol não comeu quando a gente veio aqui, chama Königsberger Klopse, que é tipo uma Saúde. almôndega, só que grande assim, e eles cozinham no molho no molho tipo com alcaparra Foi e o prato que limão. vocês cozinharam quando vocês estiveram no A gente Rio. fez aí no Canadá, verdade. Foi bem bom, foi bem gostoso. Aquele é bem gostoso. E eles comem com batata, e muito purê de Então não tem batata. como ficar ruim. Não tem como ficar ruim. Tem batata, tem tudo, gente. Se tem batata, tá valendo, cara. Se tem Sim. batata, é. E outra Eu... coisa assim que eles comem aos montes é pão. Pão na Alemanha é o nosso arroz e feijão do Brasil, é o pão deles. E os Como fala doces? pão em alemão? Pão é Brot. 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 Minha E os avó não doces? tinha esse sotaque alemão, ela falava prota.
Eu acho que é um dialeto que a sua avó tem Sim, do sim, alemão. sim. É. E os doces, Hugo, como é que é? É bom de doce? Porque isso já é uma coisa que eu sempre ouvi falar bem. São os doces Não, é alemães. bom. Assim, coisa de confeitaria é muito boa, né? De padaria, assim, são todos muito bons. Então fala um pouco pra gente da cuca alemã. Então, eu não conheço a cuca alemã. A Mas eu vou cuca é um... explicar. A cuca é o seguinte, porque a gente chama de cuca porque vem do Kuchen, significa Ah, bolo, é bolo verdade. em alemão. Mas pelo dialeto fica Kuchen, Kuchen, Kuka. Sei lá como Cuca, chegou a cuca. cuca, mas vem do É, Kuchen. E a gente lá no sul, então tem a cuca, que chama cuca alemã, mas na Sim, verdade bolo. de alemão não tem nada, até porque é feito de é. banana. Geralmente nem tinha banana na Alemanha Não, naquela época, né? cuca, Mas se tu tiver uma discussão com qualquer pessoa de família alemã, eles vão te dar na cara, porque é cuca cuca. alemã. Não, eles têm É, uma cultura aqui muito de Kuchen, né? De bolo. Eles chamam de Kaffee und Kuchen. Tipo, às vezes a gente vai visitar os pais do Thomas, eles falam assim: ah, vem pra tomar um café e comer um bolo. Aí eles Café sempre da fazem um bolo. tarde. É tipo, é uma pausa que eles fazem assim: ah, vamos sempre tomar um café e comer um Então, bolo. pra gente é muito normal isso, porque em Santa Catarina a gente tem o café da tarde. Às 4 da tarde exato. a gente tem um cafezinho com um Com bolinho, cuca e cafezinho, com, né? com Sempre tem. cuquinha. Se tiver só É, cuca de banana. Pãozinho feito na hora, quentinho. Porra, é uma Ah, delícia. assim, acho que no Saudade. Brasil tem muito disso também, mas é que aqui é meio que é tipo um evento, assim, sabe? Eles colocam a mesa, aí colocam talheres, colocam. sim, É. Ah, dando ok, porque pelo menos no Rio não tinha muito disso. Tipo, café da tarde era Não, meio um cafezinho, um pedacinho de bolo, assim, era bem. não. Não que seja não, aqui é uma coisa coloca mesa. Aqui chique, não, mas lá. Ah, coloca a mesa. Coloca a Coloca mesa. mesa. É, não é chique, não é aqueles pratos de sobre. É, Aqueles tipo, pratos tu não vai bonitão. botar guardanapo e é. tal, mas tu vai botar toda a tua chimia que tu tiver pra botar no pão, tua cuca. Chimia, que é outra palavra adaptada do alemão, que é o chimia, que na verdade significa ovos mexidos, né? Uhum. Mas que Aham. por alguma razão virou geleia. Toda Mas geleia chama de tu chimia, nunca porque comeu é um chimia, mexidão, né? tu nunca comeu chimia de ovo, Diego? Eu nunca Não. ouvi falar disso também. Ah, chimia de ovo é muito bom. É tipo ovo mexido com açúcar, e aí tu, tipo, cozinha aquilo quase frita, e aí vira uma geleia de ovo doce. É muito bom. Blé. Quase vomitei, não quero. Em Ai, coisas que foram feitas para serem comidas com sal, cara. Não coloque açúcar em coisas. Arroz doce, odeio. O arroz é para comer com sal, cara. Não vai botar não, açúcar no Eles comem arroz. bastante arroz doce aqui também. tu Nossa. falhou na tua descendência alemã. Se tu não gosta de uma chimia de ovo, é porque não deu certo aí. Pode cancelar a cidadania alemã pra ti. E, Eu já não tenho mesmo. e também uma coisa, uma palavra que eu escutava muito no Brasil, que é o chucrute, que eles não sabem que é na Alemanha, chucrute. Se você falar para eles, eles não sabem o que é isso, né? Essa palavra não existe aqui. Não, eu vou dizer outra palavra que quando eu não fui para Alemanha, mas eu fui para a Europa em alguns países e eu pedia chopp. Eu sempre pensei que chopp era uma É, palavra internacional. Chopp não é, porque ninguém chopp sabe o significa que vem é. de Schoppen, que é uma medida, na verdade, que é meio litro, né? E a gente não, a gente transformou no Brasil inteiro como se É, chopp fosse chope. cerveja, mas não tem nada a ver com cerveja. Na É só aqui verdade, no Brasil também. chopp pra gente é a cerveja que eles servem no tap, na torneira, né? É, é. Exatamente. Mas Exatamente. eu vou confessar que eu demorei até entender isso também. Eu, tá, mas um choppzinho, mas é. Por muito. Quando você é pequeno, você não sabe a diferença entre cerveja e chope, mas Sim, é isso, aqui Exatamente. vem do barril, né? O chope. sim, mas no fundo É. é tudo cerveja, só o que muda é a Mas se chama forma de que tu tá cerveja na Alemanha servindo. também, né? Tap Eles beer. chamam de Fass, Bier von Fass, que é a cerveja. Fass é o barril, né? Hum. Uhum. Você E pode pedir só a cerveja ou você pode pedir a cerveja do barril. a gente entrou no assunto cerveja e o assunto cerveja é muito forte na Alemanha. Hum. E o que tu tem a dizer sobre a cerveja alemã realmente? Muito Eu tenho a boa. dizer que tudo que se diz sobre a cerveja alemã no Brasil é verdade e muito mais. Assim, é muito boa mesmo. Mesmo quem não gosta de cerveja, vai encontrar aqui uma cerveja, porque tem muito tipo de cerveja e vai encontrar aquela que você gosta. Tem as mais fortes, tem as mais fracas, tem cerveja misturada com todo tipo de coisa.
Tem cerveja de Natal, cerveja de verão, cerveja de inverno, tem todo tipo de cerveja. E ela é muito barata, assim. Tem restaurante, eu juro que é verdade, assim, a gente já foi em restaurante que era um bar que a cerveja era mais barata que água. Pra você ter noção, assim. Eu Meu já Deus, ouvi muito disso. que horror um lugar desse. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sempre achei que a Alemanha era o país que mais consumia cerveja no mundo, e eu que namoro uma tcheca descobri que na verdade a República Tcheca per É, capita é quem consome Rápido. mais cerveja que a Alemanha. acho que a Alemanha é segundo. Exatamente, é É, segundo. Perde para a República Tcheca. Não Mas na sabia República também. Tcheca é loucura, cara. Você acorda de manhã para tomar café e os caras vêm com total um cerveja. copo de chopp de meio litro, assim. Tipo, É é loucura, mas no, é maravilhoso também. em Munique, ali naquela região da Bavária, eles também tem o café da manhã da Bavária, que é cerveja com salsicha branca, Que delícia. que é o típico deles, assim. Ai, ai. Eu ia falar uma curiosidade antes, quando você estava falando de comida, que eu descobri faz pouco tempo, que eu achei, porque eu sempre fiquei curioso se o hambúrguer vinha de Hamburgo, né? Por causa da nomenclatura que é parecida. É, E sim, na verdade, foi o inventado hambúrguer lá, né? foi inventado lá, né? E foi inventado pelos americanos, mas por colonos alemães que foram para a região de Nova York, Chicago e tal. Eu acho que foi em Chicago, mas eu não tenho certeza. E eles chamavam de hambúrguer, mas era um bolo era resto de carne que eles Hum. aproveitavam, faziam bolinho para e foi inventado pelos hamburgueses, sei lá como é que chama, E aí, mas não foi na Alemanha, mas foi por pessoal por de alguém de Hamburgo mesmo. Hamburgo, né? Mas é que eu acho engraçado que é Hamburgo, né? Quando você nasce em Hamburgo, você é um hambúrguer, porque aqui na Alemanha, quando você vem de uma cidade, tipo, você vem de Berlim, eles chamam de Berlina, com R no final, né? E Aham. quando você vem de Hamburgo, você é um hambúrguer, que eles chamam. É porque uma A vez gente, chegou. a gente aqui é tão eclético que ao mesmo tempo a gente traz uma coisa tão cultural, diz, tem esse nome porque foi criado por gente de lá, e daí a gente traz uma piada quinta série também. Sim, claro. É um hambúrguer. Todos os níveis. Aqui a gente atende todos os gostos. E uma outra curiosidade assim que eu não sabia antes de vir para a Alemanha, que aqui o alemão, a língua alemã, né, é, tem vários alemães, não é só não existe assim o alemão. Existe o que eles chamam de Hochdeutsch, que é o alemão alto, que eles chamam, né, que é o alemão padrão, e Uhum. tem os dialetos que eles falam em todos os estados diferentes, em lugares diferentes, que assim, para mim são como de línguas diferentes, porque eu não entendo nada. Eu aprendi o alemão padrão, né, daqui, mas se eles falarem comigo, já me ligaram de um serviço falando com dialeto da Bavária, e eu não entendi uma palavra, para mim era uma outra língua, assim. E até os alemães, eles não se entendem, por isso que eles têm esse padrão que é para eles conseguirem se comunicar. Eu não sabia que tinha isso de alemães diferentes, assim, de línguas Eu tenho um diferentes. amigo aqui em Brasília, que ele é descendente de alemão, mas ele é de Vitória, no Espírito Santo, e ele fala o alemão baixo, que Hum. ele só ouve rock de alemão baixo, porque aí ele me explicou isso aí também, eu não sabia, cara. Aí tem tipo, é como você falou, tem várias vertentes assim, e aí então tem o rock de alemão, mas o rock alemão baixo, não é o mesmo rock que se ouve no. Cara, que loucura, mas já é É o difícil nicho aprender do nicho. alemão. É, e ele aprendeu alemão baixo, mas é É. legal. A família Pessoal, do Thomas, eles são de Berlim e eles falam o dialeto de Berlim. Esse dá até para entender, assim, só muda umas coisas, mas, tipo, de outros lugares, assim, para mim é outra língua. Pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente já está vai fechar 50 minutos. Eu acho que dá para a gente continuar e fazer mais um sobre a Alemanha, daí dar uma estudada também, pegar a parte da história e falar um pouco mais sobre turismo, custos. Uma última pergunta antes da gente encerrar. É caro a Alemanha, Hugo? Se você vem do Brasil, é caro, mas na Europa é um dos países mais baratos, assim, para viver e É, para fazer turismo também. Mas legal. Os museus são Gente, gratuitos, tipo Inglaterra? não, tem que pagar, mas não são caros, não. São baratos, assim. eu acho que
os nossos ouvintes, né? Chegando o Natal, seria bem interessante a gente comentar um pouco sobre tradições natalinas de alguns lugares. Tipo, o Diego, quem Legal. sabe, poderia trazer da República Tcheca, que ele tem acesso a um informante bem. Eu tenho acesso a uma tcheca. O Hugo, quem sabe, sobre mercados de Natal da Alemanha e eu um pouco sobre as tradições natalinas aqui do Canadá. Acho que seria um podcast É um interessante. podcast legal. Eu acho que é ótimo, é uma ótima. O nosso próximo episódio pode ser sobre tradições natalinas worldwide. Tipo assim, a gente traz sobre alguma curiosidade. Inclusive, vou dar um spoiler: na República Tcheca não existe Papai Noel. Quem entrega os presentes é o menino Jesus. God bless us. God bless. É o Baby Jesus, vocês acreditam? Tipo, quem vai entregar é um bebê, literalmente um bebê Jesus que vai e deixa os presentes. Então isso é uma coisa assim, que eu achei sensacional. Vou ter que usar alguma coisa canadense para bater essa, porque é muito Mas essa da República Tcheca tem a ver também com uma tradição da Alemanha. Mas aí a gente deixa pro episódio. Então okay. tá, então já tá decidido o próximo episódio. De Natal, hein? Pro próximo Perfeito, acho uma boa. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Até a próxima. Obrigado, Hugo. Seja bem-vindo mais uma vez. Carol, obrigado. Prazer. Beijos. Beijos. E um bom domingo para vocês aí. Para vocês também. Bye, bye. Tchau. Bye. Para stop, né? Isso.